Amigos, estamos de volta aqui, concurso escrevente técnico judiciário TJSP. Eu adoro estar aqui. Estamos falando mais uma vez de processo civil, estamos falando de recursos. Depois de eu fazer para você, no vídeo passado, uma reflexão sobre tudo o que estava por detrás da ideia de o relator poder resolver alguma coisa sozinho, tendo poderes muito fortes, muito importantes nas mãos, agora nós vamos fazer a leitura e a compreensão do artigo 932. Por quê? Porque o artigo 1011 diz assim: recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator ele vai fazer o quê? Primeiro, ele decidi-lo-á, ou seja, o decidirá monocraticamente. Ele pode decidir sozinho, sem ouvir os outros dois desembargadores, apenas na hipótese do artigo 932, incisos 3 a 5. Então olha o que diz o artigo 932. Então vamos lá. Incumbe ao relator. Opa, estamos falando da mesma pessoa, então é competência dele. Quando a gente fala que incumbe a alguém, a gente está dizendo que é competência ou é dever do relator, né? Fazer o quê? Vamos lá, no inciso 3º. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então veja só, o relator pode olhar para um recurso e perceber, em primeiro lugar, que o recurso é inadmissível. Quando que o recurso é inadmissível? Não cabia recurso contra a decisão. Você quer um exemplo disso? Imagine, claro, nós estamos falando aqui de apelação, né? Então a apelação é um recurso contra a sentença dada pelo juiz. Mas pense numa situação de uma decisão interlocutória. Apenas algumas decisões interlocutórias podem ser atacadas, podem ser objeto de recurso. Eu só posso recorrer contra algumas decisões interlocutórias. Se eu faço um recurso em que eu não podia fazer o recurso, num momento, numa situação em que eu não poderia ter feito o recurso, o relator economiza tempo dos outros dois desembargadores e diz o seguinte: ó, esse recurso aqui não precisava nem estar aqui, porque ele é inadmissível, não cabia recurso contra essa decisão. Então essa é a primeira possibilidade. Então incumbe a competência do relator não conhecer, e aqui não conhecer, sabe o que é? É não apreciar, é não julgar, é não entrar no mérito de um recurso que é inadmissível. Então, não conhecer é não julgar, não entrar no mérito, não apreciar. Então, de um recurso não admissível. Ou ainda, recurso prejudicado. Então, não conhecer do quê? De recurso inadmissível, não conhecer de recurso prejudicado. O que é um recurso prejudicado? Recurso prejudicado é aquela situação em que, por exemplo, eu quis recorrer e depois eu pratiquei um ato incompatível com a vontade de recorrer. Lembra-se dessa situação que eu disse lá na teoria geral dos recursos? Eu disse assim: olha, se você quer recorrer, você não pode praticar um ato que é incompatível com essa vontade de recolher. Então, uma possibilidade de um recurso prejudicado acontece quando o recorrente pratica ato incompatível com a vontade de recorrer. Por exemplo, ele paga, né, a dívida sem fazer nenhuma reserva, sem fazer nenhuma ressalva. Então o relator olha para o recurso e fala: cara, você pagou a dívida, por que você está recorrendo agora? Então o recurso vai ser apreciado pelo relator e o relator não vai conhecer, ele não vai sequer apreciar, ele vai falar o seguinte: cara, você já pagou, o que eu tenho que julgar aqui? Eu não tenho que julgar nada, né? Então o recurso será considerado como prejudicado. Ou ainda, uma possibilidade, uma última possibilidade, que o relator não vai conhecer, não vai apreciar, não vai julgar o recurso, quando o recurso não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ou seja, vou traduzir isso para você. Quem recorre precisa justificar os motivos pelos quais está recorrendo. A gente até já falou isso, vamos até subir aqui, olha só. A gente falou aqui, no artigo 1010, sobre a apelação, a gente disse o seguinte: ó, a apelação conterá. Olha uma obrigação da apelação: as razões
do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Ou seja, os motivos pelos quais você quer que a sentença seja mudada ou seja anulada. Então veja só, isso aqui é um requisito da apelação. Imagina que o relator recebe o seu recurso de apelação e percebe que lá não está isso aqui, que lá não está a impugnação específica sobre os fundamentos da decisão recorrida. O que é essa impugnação específica sobre os fundamentos da decisão recorrida? Você precisa justificar os motivos pelos quais está recorrendo. Ou seja, é necessário demonstrar onde e como a sentença está errada. Não basta simplesmente eu chegar para o tribunal e falar assim: ô tribunal, vê aí o que você pode fazer por mim. Dá uma olhada de novo nesse processo aí e vê o que você pode fazer por mim. Não é assim. O processo não funciona assim. Então você que está recorrendo, veja, o juiz é uma autoridade. Você dentro da estrutura do Poder Judiciário, dentro do direito constitucional, dentro do processo civil, você pode olhar para uma decisão e você tem o direito, dentro do espírito democrático, de contestar, de se recusar a aceitar uma decisão dada por uma autoridade, uma decisão dada por um juiz. Você tem esse direito. Somente num país livre, somente numa democracia você pode fazer isso. Então você olha para uma decisão de uma autoridade, de alguém que tem conhecimento, que foi aprovado num concurso, você olha para aquela decisão e você diz o seguinte: olha, não concordo. Agora, para você dizer que você não concorda, você precisa mostrar o porquê você não está concordando. Por isso que você precisa impugnar, com todo respeito a quem é do direito, mas para quem não é fica mais fácil, né? Você precisa contestar especificamente os fundamentos, ou seja, os argumentos dados pelo juiz. Então, veja só, o desembargador relator, ele não pode mandar para frente, não pode julgar um recurso que não tenha atacado ponto a ponto da sentença. Eu vou até colocar aqui. Para recorrer, é necessário indicar, demonstrar o que precisa ser mudado na decisão do juiz de primeira instância. É isso que o artigo quer trazer para você, tá bom? Então, aqui não tenha impugnado, e aqui vou colocar, né, não tenha contestado, com todas as aspas, mas eu sei que para você que não é do direito, você já consegue entender, né? Você, quando eu falo impugnar, você entende que é fazer o contraditório. Vou colocar aqui contestado, claro, com todo respeito aqui, com toda a licença poética para você que não é do direito. Então, se você tem um recurso que não contestou, que não impugnou o porquê que aquilo foi feito, ou seja, não contestou, não impugnou a motivação para que o juiz tenha julgado aquele processo, é claro, o relator vai olhar para aquilo e vai falar: meu, tá, o processo está aqui, o recurso está aqui, o que você quer, meu filho? O que você quer? O processo está aqui só para quê? Para passear? Não dá. Então você precisa dizer o porquê que você está fazendo o seu recurso, tá? Então essa é a ideia principal. Então a primeira hipótese em que o relator pode decidir sozinho são as situações em que ele não vai conhecer o recurso quando ele for prejudicado, quando ele for, vamos lá, por ordem, né? Inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado um ponto específico da decisão. Então, se você é contra uma decisão e por isso você está recorrendo, que você só recorre quando você não concorda com uma decisão, você precisa dizer o porquê que você não está concordando. Ponto. Então, essa é uma possibilidade. Inciso 4º do artigo 932, ainda falando, né, incumbe, ou seja, é competência, é dever do relator, incumbe ao relator. Inciso 4º, negar provimento, ou seja, quando a gente fala negar provimento, significa que o relator vai julgar o mérito da causa, tá? É isso que eu quero que você entenda. Quando o relator não conhece, ele sequer aprecia. Quando ele nega provimento, significa que ele apreciou, mas negou o pedido, tá? Então vamos só fazer essa observação aqui. Então olha só, o relator pode julgar sozinho, monocraticamente. Quando que ele pode fazer isso? Quando for para ele negar provimento a um recurso
que for contrário a. Então o recurso, então o advogado que está fazendo o recurso está pedindo alguma coisa que é contrário ao quê? Está sendo contrário à súmula do STF ou do STJ ou do próprio tribunal, então do próprio TJ. E o que é súmula, né? Só para você entender. Súmula é um entendimento consolidado, é um entendimento que já está pacificado na cabeça de quem vai julgar. Então, por exemplo, quando você tem uma súmula do STF, significa que o Supremo Tribunal Federal, quando acontecer um determinado caso, sempre vai julgar de um certo modo, ou tem a tendência de julgar de um próprio modo. Quando você tem uma súmula do STJ, você pega várias decisões do STJ e chega uma hora que o STJ diz o seguinte, olha gente, vamos dizer o seguinte aqui, toda vez que acontecer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Então vamos fazer uma súmula sobre isso. E o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo tem as suas súmulas, tá? Então veja bem, o desembargador relator, ele vai negar provimento, ou seja, ele vai julgar o mérito da causa, mas vai negar o recurso, com toda a licença poética aqui, ele vai negar o recurso, ele vai julgar improcedente o recurso, quando? Quando o recurso for contra o quê? For contra a súmula do STJ, do STF ou do próprio Tribunal de Justiça. Tá? Ou seja, já existe um entendimento diferente, dado por uma súmula. Então é isso que o inciso 4º, letra A, quer dizer. Você pode dizer letra A ou a linha A, tá bom? Então estou falando que letra A fica mais fácil, né? Então inciso 4º. Letra A diz que o relator pode negar provimento ao recurso quando o recurso for contra uma súmula. Meu, você vai dar murro em ponta de faca. Se o STF já entendeu de um jeito, se o STJ já entendeu de um jeito, se o próprio Tribunal de Justiça já entende de um jeito, o que você está fazendo aqui? Então, o relator pode já negar provimento. Ele pode dizer o seguinte, ó, tá improcedente, você já perdeu. Por que você já perdeu? Porque todo mundo entende diferente de você que está recorrendo. Então, fora daqui. Então, nega provimento ao recurso. Letra B. Quando o recurso for contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Veja, você agora não precisa ter esse conhecimento mais aprofundado, mas veja só, quando existem vários recursos do mesmo jeito, com o mesmo assunto, chega uma hora que o STJ ou o STF batem na mesa e dizem o seguinte, ó, a partir de agora, a gente vai pegar um processo, e esse um processo aqui vai servir de referência para todos os outros. E o que eu julgar para um processo vai ficar valendo também para todos os outros processos. É quase a mesma ideia da súmula. Mas veja, a súmula são jurisprudências que são repetidas. Você não precisa saber a diferença disso agora para o concurso, pelo amor de Deus. Nem advogado sabe disso aqui. Às vezes eles se confundem. O que eu quero que você entenda. A ideia de recursos repetitivos tem a ideia de que aquilo está se repetindo, são várias causas do mesmo jeito. Veja, você deve ter ouvido aí falar daquela ação do FGTS, da revisão do FGTS, ou aquela ação de desaposentação. São várias pessoas diferentes que estão entrando com o mesmo processo. Chega lá no STJ ou chega no STF, e o que eles fazem? Eles pegam um daqueles recursos, julgam e dizem o seguinte, ó, a partir de agora, todos os casos idênticos vão ser julgados dessa forma aqui. E você pode ter os recursos repetitivos. A questão principal é a seguinte, as súmulas são um assunto muito mais antigo. Antigamente os tribunais só tinham súmulas. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, se permitiu que se fizesse isso aqui, que já se pudessem fazer julgamentos de casos repetitivos. Mas entenda, tanto a súmula quanto os recursos repetitivos, a ideia principal qual é? A repetição, a formação de um precedente. Então, ó, já se decidiu desse jeito, a gente já julgou dessa forma. Então por que a gente vai julgar isso de novo? Então o próprio relator pode brecar, ele pode negar provimento àquele recurso, dizendo o seguinte, cara, você está viajando, você está indo contra uma súmula do STJ, do STF ou do próprio Tribunal de Justiça, ou cara, você que está recorrendo, você está indo contra
um julgamento do STJ ou do STF num recurso repetitivo. Então isso já foi resolvido. Então por que você está recorrendo? A letra C é a mesma coisa. Ó. Também alguma outra coisa que tenha, que remeta você à ideia de que aquilo está se repetindo. Ó. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. De novo, repetição. O tribunal pega um caso e o que ele faz? Ele dá uma decisão para todos os outros casos iguais. E incidente de assunção de competência. Não vou entrar no mérito, e você não precisa saber disso agora para o seu concurso, mas o incidente de assunção de competência é aquela situação em que os casos ainda não se repetiram, mas podem vir a se repetir. Então pensa o seguinte, teve um problema com uma empresa de telefonia com tal situação. Apareceu um processo e quem está julgando percebe que aquilo vai se multiplicar. Aquilo vai ter uma explosão de processos iguais. O que o Tribunal de Justiça faz? Ele olha para aquilo e já pega um processo também, do mesmo jeito ele pinça um processo, e a decisão que ele der para aquele um processo vale também para todos os outros. Então sempre a ideia é de repetição, sempre a ideia de o relator poder negar provimento a um recurso tem a ver especificamente com uma coisa, tem a ver com a situação de uma repetição. Então aquilo já se repetiu por várias vezes, aquilo já aconteceu várias outras vezes e o recurso está indo contra uma tendência, o recurso está indo contra um precedente já firmado. Então o recurso está remando contra a maré está vindo para cá e o recurso quer remar contra a maré. E o que se pretende com o novo Código de Processo Civil, que é o código que nós estamos estudando aqui para o seu concurso, é que você tenha uma certa estabilidade das relações, para que você tenha uma certa previsibilidade. Então, se um tribunal entende de um jeito, vamos prestigiar, vamos manter a coerência daquele tribunal. Então, se o STJ está decidindo de um jeito, se o STF está decidindo de um jeito, se o próprio Tribunal de Justiça está decidindo de um jeito, o recurso não pode ser contrário àquilo, sob pena de o relator, olhando para o caso, ele já falar o seguinte, ó, para tudo aqui. Eu não vou nem mandar isso aqui para os meus outros dois colegas. Eu não vou gastar vela boa com defunto ruim. Eu não vou gastar vela boa com defunto ruim. O que eu vou fazer? Eu vou matar esse processo no ninho, eu vou matar esse recurso no ninho. E ele, relator, nega provimento ao recurso. Quando? Quando você tem súmulas do STJ, STF ou do próprio tribunal. Quando você tem acórdãos, o que é um acórdão? É uma decisão dada pelo tribunal, então, pelo STF ou pelo STJ, em recursos repetitivos. Então, súmula é uma repetição da jurisprudência, recursos repetitivos é uma repetição de processos, e aí a letra C, de novo, a ideia de repetição. Demandas, então, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Aqui, na assunção de competência, como eu disse, não existe uma repetição naquele momento, mas existe uma potencial repetição. Então o tribunal já firma uma tese, já firma um entendimento para dizer o seguinte, ó, galera, daqui para frente, se tiver processos novos sobre isso aqui, a decisão vai ser sempre essa aqui, tá bom? Então essa é a ideia, meus amigos. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu sei que é complexo, a aula está até um pouco maior aqui, mas eu preciso falar isso para você com esse cuidado, principalmente para você que não é do direito. Então o relator olha para um processo, olha para um recurso, e ele pode negar provimento a esse recurso. Se ele estiver olhando para uma situação e percebendo que o recurso está indo contra a maré. Que maré é essa? Contra decisões repetidas dos tribunais. Pode ser numa súmula, pode ser nos processos com demandas repetitivas, pode ser no incidente de resolução de demandas repetitivas ou pode ser no incidente de assunção de competência. Então essa é a ideia principal. Tá? Agora vamos para o inciso 5º. Ó. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, o relator pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a... Então veja só, aqui nós estamos falando no inciso 4º, olha que coisa louca. No inciso 4º nós estamos falando que o recurso está indo contra a maré. Se o recurso está indo contra a maré, o que o relator vai fazer? Ele vai negar provimento ao recurso. Por quê? Quem é que está errado no fim das contas? É o advogado. O advogado fez um recurso
que está errado. O advogado fez um recurso que está remando contra a maré. Então, nesse caso, o advogado que está fazendo o recurso, o relator olha para aquilo e ele vai dizer o seguinte, ó, nego provimento ao recurso. Por quê? Porque o advogado está remando contra a maré. No inciso 5º, a ideia é a mesma, só que o contrário. Por quê? Porque no fim das contas, o inciso 5º, ele está olhando não mais para o advogado que está errado. Ele está olhando para o juiz como uma pessoa errada. Então, no inciso 5º, o que o relator está percebendo? Ele está percebendo que o juiz está errado. Que o juiz está decidindo contra o quê? O juiz está decidindo contra a súmula do STJ, do STF ou do próprio tribunal. Então é o juiz. Então olha só, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, então ele vai permitir que sejam feitas contrarrazões. O relator pode o quê? Dar provimento ao recurso. Sabe o que é dar provimento ao recurso? É aceitar o recurso e, consequentemente, mudar a decisão do juiz. Então veja só, quando que o relator pode sozinho aceitar o recurso, e o nome disso é dar provimento ao recurso, e quando ele aceita o recurso, ele vai mudar a decisão do juiz para que a decisão dele, relator, valha. O relator pode olhar para o recurso e dar provimento ao recurso, ou seja, aceitar o recurso. E se ele aceita o recurso, qual é a consequência? A consequência é a de que o juiz estava errado. Então a decisão do juiz não vale mais. Começa a valer, a partir dali, a decisão dele, relator. Porque o relator está acima, o relator é um desembargador, ele está acima do juiz e passa a valer a decisão do relator. Veja só, entenda que o ponto importante é que se você estiver numa situação como essa, em que o juiz errou, o relator olha para o processo, olha para a decisão e diz o seguinte, ó, advogado, você tem toda a razão. O juiz errou e errou feio. Porque o juiz decidiu, ó, a decisão recorrida o que é? É a decisão do juiz. A decisão do juiz foi contra a súmula do STJ, do STF ou do próprio tribunal, ou a decisão do juiz foi contra um acórdão proferido. Na mesma coisa, nos julgamentos repetitivos, ó, sempre a questão da repetição está aqui em voga. Então, quem remou contra a maré não foi o advogado aqui. Remou contra a maré foi o juiz. Então, ou então, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Então, o que eu quero, para a gente finalizar essa parte aqui, vamos para a gente partir para o próximo vídeo, o que eu quero que você entenda. Só para a gente finalizar aqui, se o advogado fez um recurso e sua argumentação está contrária àquilo, ó, e é isso mesmo, hein? Contrária a aquilo. Então, contrária a aquilo com essa crase aqui. Contrária àquilo que já foi decidido pelo STJ, pelo STF ou pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo em questões repetitivas. Então, você pode olhar, por exemplo, súmulas, recursos repetitivos, etc., o relator negará provimento ao recurso. Ou seja, o recurso será indeferido de imediato, sem precisar passar pelos outros dois desembargadores. Se a decisão do juiz que for contrária àquilo que já foi decidido pelo STJ, pelo STF, em questões repetitivas, e aí coloquei aqui, né, súmulas, recursos repetitivos, etc. e tal, o relator dará provimento ao recurso, ou seja, o recurso será acolhido e a decisão do juiz de primeira instância não terá mais valor.
Então é isso que eu quero que você, como estudante, você que está fazendo um concurso, que a gente sabe que é muito difícil, muito concorrido, que tem matérias que são relativamente fáceis, mas que tem matérias que são um pouco mais complexas. Eu quero a sua atenção aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma questão certa de prova. Eu não tenho dúvidas de que alguma questão, alguma das alternativas de uma das questões conterá isso aqui. E a ideia que eu quero que você tenha é a seguinte: bom, eu não posso remar contra a maré. Se quem está remando contra a maré é o advogado, e o que é remar contra a maré? Ir contra decisões repetitivas, súmulas, recursos repetitivos, etc. e tal. Então, se é o advogado que está remando contra a maré, nessa situação, o recurso será negado. Será negado o provimento ao recurso. Se quem está remando contra a maré é o juiz, o advogado recorre e vai ser dado provimento, será acolhido o recurso, será dado provimento ao recurso, será acolhido o recurso. E quando isso acontece, a decisão do juiz passa a não valer mais, passa a valer a decisão do relator. É muito conteúdo, eu quero que você reveja essa aula com calma, anotando, se for o caso pausando, voltando. Aqui é um curso grátis, é um curso livre, é um curso exatamente para que você consiga assimilar esses conteúdos. Esse é um assunto que não é fácil. E ó, eu prefiro passar esse assunto agora, estou fazendo isso no dia 22 de maio de 2021, não sei quando você está assistindo. Não dá, ou é muito difícil aprender isso aqui depois que sair o edital. Porque a ansiedade natural de você estudar, de você aumentar as coisas que você está vendo para sua prova, por vezes impede você de ter alguns entendimentos. E é por isso que esses assuntos tão complexos estão sendo trazidos aqui antes de o edital sair. Porque é assim que eu entendo, você precisa aprender algumas coisas, ir já para o início do seu estudo com o edital aberto, com esses conhecimentos aqui já muito bem fixados. Um grande abraço, a gente volta em tantos outros vídeos, eu adoro estar aqui.